irmãos, a paz do Senhor. Em Filipenses, capítulo 4, é um texto que eu estou a meditar nele há alguns dias e Deus tem tocado fortemente em meu coração. O versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 4, versículo 2, 3 e o versículo 4, diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síndica que sinta o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém? Os irmãos podem assentar. Eu creio, irmãos, que todos quanto aqui estão sentados, se já não leu uma vez, já leu duas, três, quatro, já ouviu muitos irmãos tecer um comentário, pregar ou ensinar aqui neste capítulo. Paulo, o grande apóstolo, o grande missionário, depois de Cristo, não houve outro missionário como Paulo. Um homem que deu a sua vida, um homem que não mediu esforço para levar o Evangelho aonde ele conseguiu ir. Ele agora está preso, ele foi preso, está lá em Roma, e de repente ele recebe algumas notícias dessa igreja. Foi alguém da igreja levar uma oferta para ele. Eu acredito, que foi este irmão, Epafrodito, que passou a Paulo. Paulo perguntou como vai a igreja, ela está bem, como estão os irmãos, e as irmãs, aqueles trabalhadores, como está? Com certeza esse disse para ele: olha, tudo vai bem, mas lá existe um grupo de obreiros que, infelizmente, Paulo, em uma palavra, como nós dizemos, não vai com a tua cara. Eles não vão com a tua cara. Mas Paulo amava demais essa igreja. Sempre há esses, que não vai com a cara da gente. É assim, pastor. Não mudou, não. Alguns não vai com a minha cara, outros não vai com a cara do irmão, outros não vai com a cara do irmão, outros não vai com a cara da irmã, não vai com a cara da irmã. Isso faz parte. Amém? Isso não deixa de ser um cidadão do céu, porque o outro não vai com a nossa cara. É bom que não vai com a nossa cara mesmo, vai com a cara dele. Não é assim? Não vai com a nossa, vai com a dele. Então, Paulo tinha esse problema. Ou pensa que é só nós que temos isto? A igreja de Filipe, Paulo amava essa igreja, mas lá tinha um grupo de obreiros que não suportava Paulo, nem ouvir as mensagens de Paulo, e Paulo sabia disso. Mas além disso, desses irmãos, esse irmão disse assim: Paulo, lá também tem duas irmãs, que essas duas irmãs já não falam uma com a outra, elas já não sentem mais aquilo que sentiam antigamente, elas já não visitam mais juntas, já não vão mais na oração juntas, já não cantam mais juntas, já não serve mais o Senhor como servia antes. E Paulo pergunta: quem é? Olha, é a irmã Evódia e a irmã Síndica. Paulo diz: logo elas, logo essas que trabalharam tanto comigo no Evangelho, que fizeram a obra juntamente comigo. Aí Paulo escreve
esta carta e relata e disse assim: irmã Evódia, irmã Síntica, eu rogo-vos. Paulo não está pedindo favor, ele está pedindo: eu rogo-vos que sintam o mesmo no Senhor. Aleluia. Paulo estava dizendo assim: eu peço a vocês que perdoem. Irmão, o melhor caminho de resolver as rebarbas que fica é o perdão. É o perdão. E perdoar não é tarefa fácil. Porque para perdoar é preciso se humilhar. E o ser humano, o homem, a mulher, ele é arrogante por natureza. Aquele pecado do Adão e a Eva, lá atrás, aquele velho Adão ainda continua em nós. Por isso que a gente precisa de orar, jejuar, humilhar, para que o velho Adão fique bem baixo e Cristo alto. Aleluia. Quando a santidade abaixa, o velho Adão cresce. Quando a santidade eleva, o velho Adão abaixa. Ele é subjugado. E dentro de nós existe aquilo: nada. Não foi eu que provoquei. Na linguagem africana nós dizemos assim: não foi eu que provoquei isto. Não foi eu que falei. Não foi eu que disse. Nada. Se quiser que venha, me peça perdão. Não é assim? Só que a Bíblia nos ensina que não é o ofendido que tem que pedir perdão, quer dizer, o ofensor, mas é o ofendido. Se você lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, pede perdão para ele, conserta. E aqui, irmãos, Paulo está dizendo à irmã Evódia e à irmã Síntique: olha, por favor, eu insisto convosco, acerta isto, volta a sentir o mesmo no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Paulo vai mais longe, ele chega a pedir ao irmão Clemente, ao irmão Clemente, que a outra tradução diz assim, que ele era companheiro de jugo, companheiro de jugo. Acho que os irmãos aqui conhecem bem o que é jugo, Quem morou na roça sabe. Lá em Minas a gente chama de canga, Canga, coloca uma no pescoço de um boi e no pescoço do outro, para os dois andar juntos. E ele diz assim: companheiro de jugo, eu te peço que ajude essas mulheres a superar essas indiferenças. Parecia coisa que não era nada demais, mas isso estava bloqueando a comunhão com o céu. E isso estava trazendo reflexo no meio da comunidade, no meio dos irmãos, no meio da igreja. Meus queridos, é assim. Alguma coisa que não andar mal, que não andar bem, lá no meio do grupo das irmãs, aquilo vai prejudicando. Não sei se, eu acredito que os irmãos conhecem, lá em Moçambique, em alguns lugares tem muito eucalipto, e às vezes, lá no meio dos eucaliptos, de tantos eucaliptos, aparece um que de repente começa a cair as folhas, vai caindo, e você, mas o que se passa? Os outros estão tudo verde, aquele está caindo as folhas. É que existe um bichinho que chama-se bicho de eucalipto. Então o bicho, ele entra lá embaixo e ele fura ali o canal aonde o eucalipto extrai a sua vitamina, os sais, extrai tudo da terra para as folhas permanecerem verdes e dar a flor e aquele cheiro. Então aquele bicho vai lá e fura ali, e de sorte que o eucalipto continua de pé.
mas ele já não consegue extrair da terra aquilo que as folhas precisam. E lá em cima é que sente o efeito do problema que está lá embaixo. E vai ficando, vai caindo as folhas, daí a pouco os galhos começam a secar, e daí a pouco todo o eucalipto morreu. Mas um bichinho tão pequenininho causou isto. Então aqui, Paulo está dizendo, é preciso matar o bichinho. Esse bichinho, ele causa prejuízo à obra. Se esse bichinho entra no meio dos obreiros, cria indiferença no meio dos obreiros, irmão, se não tiver cuidado, mata todo o corpo ministerial. Porque isso vai atingindo a um, atingindo a outro. Se isso vai, por exemplo, a uma orquestra, se esse bichinho está ali e não é detectado, não é combatido, ele acaba com a orquestra. Se isso vai no meio do ciclo de oração da igreja, isso acaba. Então Paulo, ele está dizendo assim, irmãs, vamos acabar com isso. Vocês são mulheres valorosas, vocês são trabalhadoras, vocês são preciosas. Não deixe que essa coisinha que está aí impeça a vossa comunhão, impeça vocês de sentir o mesmo no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Paulo escreve isto, ele tinha uma ousadia para escrever isto. Ele tinha moral para escrever isto. Mesmo estando lá em Roma, ele mandar essa carta lá em Éfeso e chamar a atenção, de um modo benéfico, convidando, aleluia, porque, irmão, as coisas vai passando dias, e quando não é solucionado o problema, quando não é ali acertado aquilo que está causando mal, a tendência é ir contaminando aos outros, a tendência é ir estragando o ambiente, aleluia. Mas Paulo, ele chama a nossa atenção, vamos tirar aquilo que está fazendo mal. Aleluia, vamos tirar aquilo que está fazendo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tirar aquilo que está fazendo mal. Irmã Evódia, irmã Sintique, aleluia, vamos acertar as coisas, porque vocês têm valor. Vocês têm valor. Louvado seja Deus. Ele reconheceu o trabalho que essas mulheres desempenharam no Evangelho, junto com ele, ali na sua labuta, no seu corre-corre para lá e para cá. Essas mulheres estavam fortemente juntamente com ele, orando, trabalhando, fazendo a obra. E agora alguma coisa acontece, mas ele não perde tempo. Ele não perde tempo de convidar essas irmãs a voltarem a sentir o mesmo no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, como é bom quando a gente estamos reunidos, que de repente o Espírito Santo move o irmão, contagia a mim, contagia aquele, contagia aquela, e vai pegando fogo, vai incendiando um e outro. Mas quando há uma indiferença, irmão, parece que o fogo passa, pula esse, pega aquele, pega lá, alguma coisa não está bem aqui no meio. E Paulo nos convida, louvado seja Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos falando da irmã Evódia, da irmã Sintique, mas também acontece conosco, os obreiros, Eu lembro que uma vez
lá no campo, o irmão me fez tão mal, me perseguiu tanto. E eu não fiquei com raiva daquele irmão, orei a Deus, mas falei: Senhor, um dia eu vou encontrar ele. E aonde eu encontrar ele, eu quero dar um abraço nele. Não quero saber se ele o que fez, o que não fez. Passou tempos, um dia eu chego em São Paulo, eu dou uma olhada lá, estou vendo um senhor lá, é ele. Aí eu cheguei lá, irmão, saudei dele, um abraço. Ele passou a mão na minha cabeça, ele é bem mais velho do que eu, passou a mão na minha cabeça e diz assim: como vai, meu filho? Eu falei: eu vou bem, estou bem com Cristo. E o pastor, como está? Estou bem. Sabe por quê, irmão? Um abraço pode resolver questões de anos. Sim, senhores, um abraço, um aperto de mão, né? Muitas vezes a gente passa para lá e passa para cá, e ali tem uma indiferença, mas às vezes quando você para, epa, deixa eu quebrar aqui alguma coisa, chega e dá um abraço. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele abraço, irmão, olha, até o inferno fica com vergonha naquele momento ali, que não esperava daquilo acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço, irmão. Às vezes alguém está precisando do seu abraço. Às vezes, irmã, tem uma outra irmã que está precisando só do seu abraço para apagar as indiferenças que há. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço pode mudar a história. Um abraço pode mudar o ambiente. Um abraço pode resolver situações. Sabe, eu estava esses dias num certo lugar, e um filho desobediente, sabe, esses filhos que o pai faz tudo, mas depois não sabe o que se passa na cabeça deles, que eles se revoltam contra o pai, contra a mãe. Um filho dessa natureza, não querendo, a mãe chegava a orar-se na porta do quarto dele, pedindo para que ele pudesse dar um abraço nela. Mas o filho tão obstinado, que deixava até de vir comer para não dar um abraço na mãe. Não dar um abraço. Irmão, um abraço resolve problemas. Tá? Resolve problema. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Paulo disse assim, que era para elas fazer esse conserto. Às vezes conosco, obreiros, existem coisas que precisam de um abraço, irmão. Um abraço. É só isso, né, pastor? Chegar assim, ô pastor, dá um abraço aqui. Aleluia. Aleluia. Irmão, um abraço como esse, louvado seja o nome do Senhor, pode apagar uma fogueira de anos. Aleluia. Você não sabe o que é isto. Porque um abraço, irmão, sem fingimento, um abraço sem falsidade, um abraço, irmão, sincero, aleluia, de homem de Deus com coração quebrantado, de mulher de Deus com coração quebrantado, pode mudar, sim, senhores. Quem sabe, mãe, o filho muitas vezes não consegue vir na igreja, porque muitas vezes a mãe só prega para ele, só prega, você é um desviado, você é isso, você vai para o inferno, irmão, para de dizer que vai para o inferno, sabe o que você faz? Transforma isso em abraço. Aleluia. Um marido não quer aceitar Jesus, esse marido é endemoniado, não xinga ele mais de endemoniado, dá-lhe um abraço. Dá-lhe um abraço. Essa minha filha é tão rebelde, essa minha filha é isso. Não fale mais que ela é um rebelde. Dá-lhe um abraço. Como mulher de Deus, como homem de Deus, chega lá e dá um abraço. Esse abraço pode mudar muita coisa. Esse abraço pode mudar a história de alguém. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Porque, irmão, quantas pessoas precisam de um abraço. Não precisa. Houve uma época, vou contar um caso aos irmãos aqui, uma irmã da igreja cometeu um negócio muito feio. Aí ela mandou me chamar.
E ela chamou a mim e disse assim: pastor, ela falou o que ela fez. Ela disse: só que tem uma coisa, se o pastor me excluir e falar para a igreja, nunca mais eu piso na igreja. E a coisa não era tão séria assim nada. Aí eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu chamei o pastor, um pastor mais experiente do que eu. Falei para ele: pastor, e agora? Está aqui o problema. Ele olhou: irmão, como Deus é bom, como o Espírito Santo é maravilhoso. Ele disse assim: pastor, disciplina não perdoa pecado. O que perdoa pecado é Jesus. Quando a pessoa arrepende. Ele disse: pode você até disciplinar ela não se arrepender, daqui a 6 meses ela entrar na comunhão outra vez, porque ela passou o tempo dela e continuar a mesma coisa. Vamos orar por ela. Vamos orar. Oramos por ela. Eu voltei lá e disse: irmã, a decisão lá do pastor foi assim, assim, assim. A mulher está de pé até hoje. De pé, ela voltou depois, se humilhou, se dobrou diante de Deus, e Deus mudou aquela mulher, está de pé. Se nós tivéssemos disciplinado ela diz: eu tenho vergonha, pastor, eu sumo, eu pego as minhas malas e vou embora para um lugar onde ninguém me conhece. Vergonha. Ela estava com pavor daquilo que ela tinha cometido. Não é com todos que se acontece isso, mas há momentos, é um abraço que resolve a situação. Viu, irmãos? É isso. Minha mãe, eu nasci no Evangelho, mas aos 12 anos me distanciei. Meu pai era muito duro. Meu pai fazia a gente ir para a igreja, senão levava chicotada mesmo. A gente ia porque tinha medo do nosso pai, não porque a gente amava Jesus, porque a gente tinha medo do nosso pai. Mas chegou uma idade que nosso pai já não podia mais nos impor aquilo que ele fazia. Aí, vamos fazer o que nós queríamos. Andar, mas todos os dias, ou todos os sábados, ou domingo que eu chegava em casa de madrugada, quando eu entrava dentro de casa, eu via devagarzinho a mão da minha mãe, ia lá e dava uma olhadinha, sem nós, e voltava. Minha mãe não fazia conosco como nosso pai fazia. E aquilo ali foi entrando aqui dentro, foi entrando. Um dia, meus amigos disseram assim: ô fulano, e você, qual é a sua igreja? Eu falei: se eu tiver de ser crente, eu volto lá na igreja da minha mãe, onde ela me ensinou. Minha mãe ganhou a mim sem palavras. A minha mãe ganhou a mim sem me chamar de rebelde. A minha mãe me ganhou sem me dirigir uma só palavra, com o gesto dela. Eu olhava o gesto dela, eu entendia: essa mãe minha, ela tem cuidado comigo, ela ora por mim. Muitas vezes, pastor, eu entrava dentro de casa pé por pé. Minha mãe não foi à escola para estudar, mas eu encontrava ela sentadinha, às vezes olhando para a Bíblia. Ela não sabia ler, mas ela olhava para a Bíblia. Muitas vezes eu não via ela orar em oração alta, mas eu chegava no quarto e só olhava ela. Eu olhava assim e entendia: está orando por mim. Está orando por mim. Glória seja dada ao nome de Jesus. Irmão, não é a porretada que vai mudar o teu filho, não é a porretada que vai mudar a tua filha, não vai mudar o teu marido, não é palavras pesadas que vai mudar o coração dele. Não, Senhor. Muitas vezes passa por um gesto, passa por um abraço, passa por um aperto de mão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vai mudar a história, mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos lares está destruído, irmão? A igreja às vezes ora, o pastor ora, mas nada muda. Mas lá no dia a dia tem coisas que precisam ser mudadas. Precisa ser mudado, né? O relacionamento
de esposa e marido, o relacionamento de filhos e mães e filhos, a mãe com aquele desejo tão grande de ter os filhos na igreja, mas age de forma errada. Age de forma errada, dirige palavras pesadas. Eu recordo que um dia um pastor estava contando um testemunho que foi visitar uma casa, e chegou lá, aquela irmã tinha vários filhos, e quando ele chegou na porta, ele escutou quando ela disse assim: vem aqui, seu capetinha. Ela brigando com os filhos. Aí ele chamou, quando ela veio, ele entrou. Tudo bem, quero orar, irmã, estou fazendo uma visita, quero orar aqui. Chama seus filhos. Ele chamou: vem aqui fulano, vem aqui Betano, vem aqui Cicrano, chamou todo mundo. Ele disse: falta uma, irmão. Qual? Sim, eu quando cheguei na porta ouvi você chamar ele. Cadê o capetinha? Cadê o capetinha? Ela disse: pastor, me perdoa, eu estava nervosa. Falei: pois é, irmã, é nesta hora que você fala coisa que não deveria falar. Seu filho não é capetinha, seu filho é filho de crente, é filho de Deus. Aleluia. São palavras, irmãos. Às vezes a gente quer que Deus muda situações, mas às vezes, irmão, primeiro eu preciso ser mudado. Às vezes o problema não está tanto do lado de lá, às vezes o problema está aqui. Eu preciso mudar aqui. Quando eu mudo aqui, louvado seja Deus, Deus trabalha ali, Deus trabalha lá. Aleluia. Glória a Deus. Meu horário é ali, pastor. Falta quantos minutos? Amém. Então, irmão, voltando aqui na palavra, Paulo diz assim: eu rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sinta o mesmo no Senhor. E ele, lá no versículo 4, e ele chama a atenção mais uma vez, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Aleluia. Meus queridos, olhamos aqui para a Bíblia Sagrada. Eu creio que nesta breve palavra, Deus está nos trazendo um ensinamento muito precioso aqui. Eu vou voltar a frisar no que eu disse. Aleluia. Mude hoje a forma de você tratar aquele com quem você mais deseja que Deus mude ele. Muitas vezes as palavras não resolvem. Às vezes a gente cantamos um hino que o povo gosta de cantar. Há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Gesto. Nesta tarde, guarde esta palavra. Palavras às vezes não resolvem, irmão. Aleluia, mas uma atitude. Irmãos, hoje eu olho para minha mãe assim, eu abraço ela, eu digo assim: essa velhinha venceu. Ganhou, todos os filhos estão dentro da casa do Senhor. Um é pastor, eu sou pastor, o outro irmão meu é pastor, né? O outro é diácono, a outra é esposa de pastor. Louvado seja o nome do Senhor. E você pensa, isso foi tarefa fácil? Não. Aleluia. As bocas fechadas, ela nos ganhou. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, irmão, você pedir o pastor para orar, se não haja mudança lá. Às vezes Deus quer tratar com você primeiro, para depois tratar com aquele que está lá. Sim, senhores. Como pastor é isso? Muitas vezes é assim, irmãos. Muitas vezes Deus quer tratar comigo primeiro,
para depois tratar com aquele. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.